Eu vou trazer alguns números do Renato Gaúcho no Vasco esse ano, né? A gente tem aqui, ele assumiu, tem 3 meses, ele assumiu em 3 de março de 2026, substituindo o Fernando Diniz. O Vasco, no momento da chegada do Renato Gaúcho, o Vasco tinha nenhuma vitória, tinha só 1 ponto. Esse empate foi com a Chapecoense dentro de casa, um show de horrores, de gols perdidos, principalmente do Brenner, né? E o Vasco empatou, era o único ponto que o Vasco tinha no Brasileirão até a chegada do Renato Gaúcho. Desde então, o Renato tem 22 partidas, 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Todos os outros 19 pontos que o Vasco tinha no Brasileirão foram conquistados com o Renato Gaúcho, né? Que chegou aí a 50% de aproveitamento, né? Só que agora o Vasco está num momento de queda, de produção técnica, o Vasco não consegue mais associar o jogo que tinha no início da era Renato Gaúcho, com aquela vitória contra o Palmeiras, a vitória importantíssima contra o Grêmio, a vitória de virada sensacional contra o Fluminense dentro do Maracanã, depois de perder por 2-0, né? Então o Vasco não tem mais aquele ritmo de jogo que tinha logo no início da chegada do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ele foi contratado depois da saída do Diniz com um discurso de potencializar o máximo, né, a questão técnica dos jogadores do Vasco. Se já foi contratado com esse discurso, né, é porque a diretoria entende que não tem sido dado, né, o devido trabalho, não tem sido feito para poder potencializar e tirar o máximo dos jogadores desse elenco, né? Outros jogadores, por exemplo, que viviam um bom momento no ano passado e neste ano, já não vive mais um bom momento. O Nuno Moreira é um exemplo disso. Ele caiu, não consegue mais se firmar no time titular, e o Vasco ali, de maneira geral, tem dependido muito do Andrés Gomes e do outro lado ali do Adson, que também erra muito. O Vasco depende muito desses 2 pontas. Quando eles não jogam, o Vasco tem muita dificuldade de criar, principalmente porque, não sei por qual motivo, a intenção é colocar os laterais por dentro, mas o Vasco não consegue amplitude nas pontas para poder criar as jogadas, né? E aí ficam os laterais por dentro, os pontas tentando armar o jogo nas laterais e ninguém para poder fazer associação nas pontas, muito menos no meio, porque está tudo ali congestionado. Então esse é o Vasco de momento. O Vasco tem muita dificuldade de criar, não consegue ir para cima do adversário de uma maneira que chegue direto na cara do gol. É uma dificuldade tremenda para poder fazer esse tipo de associação e conseguir sair com a vitória. O Vasco está com um momento muito ruim, 3 derrotas, não é possível que a gente esteja vivendo isso mais uma vez, né? Apesar de eu não considerar assim um cenário de terra arrasada.